Suicídio. O que leva a pessoa a cometer suicídio? É um tema que para algumas pessoas pode ser algo interessante. E é um tema que para algumas pessoas podem trazer uma salvação. Porque se de repente você é aquela pessoa que clicou no meu canal e começou a ver os documentários e aquilo que eu compartilhei falando sobre suicídio, as suas características, e que isso tenha ajudado a você que está vivenciando a um quadro depressivo e tem ajudado você, então eu acredito que a partir desse momento esse vídeo será muito importante para você. Mas se esse vídeo não agrada você por causa do tema, eu aconselho agora que você não dê continuidade. Já pode sair do meu canal e procurar um canal que não fale exatamente de suicídio ou depressão. Mas o que eu queria tratar para você, que é muito relativo, é muito variável, né? Porque quando a gente fala de suicídio, a gente está falando de um aspecto multifatoriais, ou seja, são vários motivos que podem levar a pessoa a cometer um suicídio. As pessoas acham que o suicida está relacionado a um quadro de depressão. Sim, 70% está relacionado a um quadro de depressão, mas 30% não. E o que eu gostaria de dizer para você é que é até errado a gente chegar para as pessoas ou familiares que têm vivenciado, sofrido por alguém da família que tem perdido a vida por conta dessa depressão, dessa evolução da doença que afetou alguém da sua família, alguém que chega e diz é porque é uma pessoa da mente fraca. Eu acho errado dizer que a pessoa que comete suicídio é uma pessoa da mente fraca. Eu acho errado dizer que uma pessoa que comete suicídio, ela tem coragem. Eu acho errado dizer que uma pessoa que comete suicídio, ela está em desespero. Na realidade, quando nós falamos sobre suicídio, falamos de um aspecto multifatoriais. É algo que é variado, pode ser depressão, 70% dos casos, e 30% dos casos não apresentam nenhum quadro depressivo. São pessoas que têm um hábito, impulso, que age por impulso e faz o ato de tirar a sua própria vida. A verdade, o que nós podemos dizer dentro desse quadro evolutivo depressão, que uma coisa que nós podemos dizer que com certeza é uma vida tentando acabar, eliminar com o sofrimento que está na mente da pessoa. Porque o suicídio nada mais é que a gente pode dizer com uma compreensão de uma ideia que é uma pessoa que está com uma dor, onde ele quer eliminar essa dor, esse quadro, esse acúmulo de problema emocional na sua mente, ele quer eliminar essa dor, tirando a sua própria vida. É por isso que eu acho errado quando a pessoa diz que é coragem, que a pessoa tem a mente fraca. A gente tem que entender que quando a pessoa comete suicídio, ela está com um despejo de uma doença que se chama depressão.
E o suicídio? O que de fato é o suicídio? O suicídio, ele é um fim de caminho, a gente sabe. E também é muito variável, né? Então, existe aí várias etapas que a gente pode identificar porque as pessoas cometem o suicídio. Eu vou dizer três aqui, que eu acredito que essas três, ela de fato ela está dentro de um quadro de depressão. Primeiro, existe essa fase que nós chamamos de ideação suicida, que é quando a pessoa começa a fazer plano das ideias. Por exemplo, quando a pessoa, é fácil para identificar, quando a pessoa começa a dizer, eu queria morrer, eu queria deixar de existir, eu queria dormir e não acordar mais. Isso já são alguns sintomas de depressão que pode levar a pessoa a querer cometer o suicídio, que é o plano das ideias, que é quando a pessoa começa a ter esse tipo de ideia, dizer, mas a vida não vale mais a pena, tá? E depois o outro passo se chama de plano das ações, quando a pessoa começa a calcular, por exemplo, se ela mora no 15º andar, ela já vai começar a calcular e dizer, eu vou me atirar daqui e eu vou cair exatamente ali. Ele começa a fazer plano da ideia de querer tirar a sua própria vida. E os planos, ele começa talvez escrever uma carta, deixar para alguém, deixar próximo ali, né? Que quando a pessoa entrar, que vê aquela cena que não é muito agradável, já encontrar essa carta. Ele começa a fazer plano das ideias. Essa é das características de um quadro depressivo. E a outra, que nós chamamos de fim de caminho, que é a ação propriamente feita pelo suicida, que é quando ele tem coragem de colocar uma corda no pescoço, que é quando ele tem a coragem, né, que eu não acho certo a pessoa dizer coragem para fazer isso, porque a pessoa tá passando por uma enfermidade, uma doença, tá, onde afeta a nossa consciência, o nosso cérebro, tá? Então, é quando a pessoa se joga na frente de um carro, quando ele se joga de uma ponte, quando ele coloca uma corda no pescoço, tá? Então, isso aí nós chamamos a ação propriamente feita, tá? Então, o suicídio, ele é um fim de caminho. Ele vai se agravando na mente da pessoa, vai se agravando, vai se agravando, vai se agravando. Depois começa a vir pensamentos de culpa, começa a vir pensamentos negativos, né? Começa a vir pensamento de morte, e esse pensamento de morte começa a ganhar volume, começa a querer se determinar exatamente ali num ponto na mente da pessoa, começa a ganhar forma, começa a ganhar tamanho e vai só se agravando até o ponto que a pessoa ela entra no desespero, ela entra na falta de desesperança, desânimo total, certo? Porque a gente vive de esperança de um mundo melhor, de esperança que o meu problema será resolvido, de esperança que aquele problema será resolvido, tá? Mas a pessoa, quando ela está apresentando esse quadro de depressão, a pessoa ela acha que na vida dela não tem mais solução. Enquanto na realidade tem solução. Tem solução.
Quando a gente observa, é por isso que é importante, né, o acompanhamento da família, a família ser ouvida pelo psicólogo, pelo psiquiatra. Por isso que é internado aquele paciente quando ele apresenta esse quadro de depressão, para ele não chegar a esse ponto, né? Então, dessa maneira é que começa aí se agravar um quadro de depressão, né? De uma evolução, de um despecho do problema dessa doença. E já 30% de pessoas que cometem suicídio cometem por impulso, né? Simplesmente ali agem por impulso, tá? Não apresenta nenhum quadro, nenhum diagnóstico psiquiátrico, digamos assim, tá? Então, como eu digo, é multivariados. São vários motivos que podem levar a pessoa a cometer o suicídio. Agora, importante para você que está vivendo essa situação, já entra já numa parte motivadora para você, que o mundo, é muito difícil a gente viver no mundo hoje, esse mundo atual, onde a dor faz parte da lei da vida, onde surgem vários problemas que a gente não conhece o futuro, não sabe que esses problemas vão surgir. Tá? Pode ser problema com o esposo, pode ser uma gravidez, tá? Pode ser... São problemas que surgem que nós temos que enfrentar esse problema. Tá? Então a gente não pode tentar viver o mundo, idealizar o mundo como se o mundo fosse as mil maravilhas. Como se o mundo era para ser da maneira como eu idealizo, tá? Eu idealizo, eu queria que o mundo fosse assim, na realidade não é. A gente tem que aceitar o mundo da maneira como ele apresenta para a gente. São os problemas que surgem, vamos resolver esse problema. Qual é a forma? Vamos buscar os caminhos, vamos buscar a ajuda de alguém, vamos buscar o conselho de alguém, e a gente vai vivendo. É mais fácil a gente tentar viver a vida do que tirar a nossa vida. Porque você, querendo acabar com a sua vida, não vai resolver. Se você estiver apresentando um quadro depressivo, por exemplo, você tem que procurar acabar, mas é com esse sentimento ruim que está na sua mente. E a gente consegue tirar esse pensamento ruim. Como? É tentando resolver os problemas que surgem. E tentando não entrar em certos problemas. Tá? Uma coisa que eu sempre digo que o bom, às vezes, da vida é quando ninguém não sabe muita coisa sobre você. Imagine você hoje, com tanto problema que você tem para resolver, se você desligasse o seu celular sem ter contato com ninguém durante uma semana, quem ligaria para você? Se a pessoa não ia ter acesso, você estava com o celular desligado há uma semana, quem iria se aproximar de você? Você já parou para pensar sobre isso? Essas pessoas que talvez aproximaria de você seria, ou será para você as melhores pessoas pelo qual você pode contar. Então, tentar destruir a sua vida, por qualquer motivo que seja, não é um bom projeto, não é um bom negócio. Tente viver a vida, tente amar a vida e tente buscar ajuda se você estiver entrando nesse quadro de depressão.
A vida é muito mais importante do que a gente pode imaginar. Lembre que muitas das vezes, quando você quer acabar com a sua vida, você tem que perceber que você está acabando com a vida de outras pessoas, às vezes de um pai, às vezes de uma mãe, às vezes de uma filha que você deixa, né, de 5 anos, ou um filho de 5 anos, ou uma filha de 12 anos, tá? Então, as pessoas queridas que estão em volta de você, que você tem que pensar nesse exato momento, antes de cometer um ato desse. Tá? Então não vale a pena. Ninguém disse, quando eu digo que é importante a gente idealizar o mundo como ele é, que o mundo não é fácil, porque às vezes também a gente, quando está do lado de fora, né? Quando eu digo do lado de fora, é quando você não sabe como é que o seu vizinho está vivendo. Porque às vezes a gente pensa que o vizinho está vivendo bem, e que ele não tem problema nenhum, que ele não tem dificuldade nenhuma, isso não existe. Ele tem dificuldade como você, tem problema como você, e ele não é diferente de você. Nós somos todos iguais diante da sociedade, diante do mundo em geral, diante de toda retrospectiva de vida. Nós somos todos iguais. Por isso que eu digo, valorize o que você tem e as pessoas que estão à sua volta. Dê a volta por cima e não alimente essa essa angústia, esse desespero, esse desânimo, porque todo mundo tem. Eu tive, outras pessoas tiveram e eles estão aí, vivendo como você tem que viver também. Então, aprecie a vida, não tire-a de maneira nenhuma. Eu estou aqui, nesse exato momento, tomando aqui meu café pilão numa xícara. Não sou rico, tenho uma vida, digamos assim, de classe média baixa, e que eu tento aproveitar ela o máximo que eu puder, com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, e tendo uma socialização com as pessoas. Seja uma peça importante, você que está querendo cometer suicídio, às vezes você é uma peça importante e você não sabe. Sabe quando é que você vai ser uma peça importante? É quando você começar a se valorizar. Porque quando você tira a sua própria vida, você está se desvalorizando. Você está dizendo para o mundo que você não é capaz. Você está dizendo para o mundo que você é fraco. Mas você é uma pessoa forte. A partir do momento que você começa a se fortalecer diante da dificuldade e mostrar para as pessoas que em você tem uma capacidade de oferecer ajuda para outras pessoas, você tem essa capacidade de oferecer ajuda para outras pessoas. Então vai ser tirando a sua própria vida que você vai ajudar alguém? Vai ser tirando a sua própria vida que você vai ajudar você mesmo? Claro que não. Então ame mais você. Ame mais você. Te olhe no espelho, não é o fim, não. Você existe, você é algo especial, você é uma pedra fundamental, você é um tesouro, tá? Então nós precisamos ser lapidados, nós estamos sempre aprendendo. Ninguém nasceu aqui sabendo de tudo. Cada dia que passa nós estamos aprendendo, as dificuldades estão vindo, enfrentamos a dificuldade, estamos aprendendo. Tá? Todo dia a gente está comendo nosso arroz, está comendo nossa carne, estamos bebendo água, estamos tomando banho, tendo nossa sombra de água fresca, entendeu? E quem quiser ter mais do que a gente, que tenha. Mas você tem a fonte maior, igual a que os outros têm, embora ele tenha mais do que você, mas você tem, sabe o quê? Sabe qual é a sua fonte maior? Sabe qual é o seu tesouro maior? É que você tem ar nos seus pulmões.
é que você tem fôlego de vida, tá? Talvez você agora, nesse exato momento, você perceba isso, que você tem ar nos seus pulmões, que você tem esse fôlego de vida, que você vai conseguir vencer essa parada, essa situação difícil, tá? E vai ser capaz de ensinar para aquele que não tem a capacidade de aprender, de enfrentar. Então, seja um profissional, agora você seja o ator principal, você ensine as outras pessoas a combater esse sofrimento, que você muitas vezes está querendo deixar esse sofrimento crescer em você. Não, enfrenta esse sofrimento, enfrenta essa dor, enfrenta essa luta, que você irá vencer. Esse é o meu canal, se você gostou dessa palavra que eu trouxe para você, se inscreva no canal, comente, compartilhe, dê o seu like, tá? E tenha amor à vida. Tenha amor à vida.